Alô, alô, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos focar bastante na parte de horas, ok? E vamos começar com como fazer as perguntas das horas em alemão. Tipo, como eu posso perguntar em alemão que horas são? Existem duas formas de você perguntar. Você pode perguntar wie spät ist es? Ou wie viel Uhr ist es? Eu, particularmente, escutava muito mais o wie viel Uhr ist es, ok? Aí, para vocês responderem, vocês podem responder es ist, aí a hora, certo? E depois Uhr. Tudo bem? Ok? Existe uma outra forma de perguntar a hora em alemão, só que não é a hora de relógio, é a hora que vai acontecer determinada coisa. Por exemplo, se você perguntar assim, a que horas é a nossa aula? Aí eu estou perguntando a que horas, esse a, certo? Então seria em alemão wie viel Uhr. Wie viel Uhr. Estão vendo a diferença? Esse seria a que horas. Aí para vocês responderem, vocês podem responder tá vendo ali um exemplo? A hora, depois o Uhr. Tipo 15 Uhr. Por exemplo. Vamos para a próxima página. Vamos lá. A palavra Uhr também significa relógio. Die Uhr é o relógio, die Uhren é os relógios. Mas quando ela é usada para dizer as horas, ela é invariável. Ou seja, 2 horas, 2 Uhr quer dizer 2 horas. 2 Uhren quer dizer 2 relógios. Estão percebendo a diferença aqui? Bem simples, né? Ok. A fórmula básica para dizer as horas em alemão, o padrão, seria, além de começar com es ist, né? Você vai colocar, depois do es ist, a hora, depois a palavra Uhr e depois os minutos. Por exemplo, 10h46. Você poderia falar es ist 10 Uhr 46. 7h20. Es ist 7 Uhr 20. Tudo bem, pessoal? Aqui. Existe uma outra forma de dizer as horas em alemão, certo? Que é com o nach, que significa depois de, e o vor, que é antes de. Essa outra forma é muito similar àquela do português, que a gente fala assim, são 15 para as 3, são 10 para as 3. É mais ou menos esse sentido, tá? Lembre-se que nach significa depois de, e vor significa antes de, certo? Por exemplo, aqui, ó, 2h45. Eu posso falar, es ist 15 vor 3. Em outras palavras, são 15 minutos, 15 minutos antes das 3. Tá vendo? Ou essa aqui, 8h15, olha. Es ist 15 nach 8. São 15 minutos depois das 10. Entenderam a ideia? Podemos estender essa mesma regrinha até os 25 minutos, certo? Vale ressaltar que halbe Stunde significa meia hora. Viertel significa um quarto, ou em outras palavras, 15 minutos, certo? Por exemplo, 5h45. Es ist Viertel vor 6. Tá vendo? Um quarto de hora antes das 6, em outras palavras. Vamos para a próxima imagem. Pronto. Halb. Halb mais a hora seguinte. Aqui, pessoal, eu estou querendo mostrar para vocês que quando vocês querem falar assim, 10h30, 9h30, 8h30, existe a opção de você colocar o halb e a hora seguinte. Como assim? Por exemplo, 10h30. 10h30 em alemão eles falam meia hora para as 11. Es ist 10:30. Tá vendo? Es ist 10:30. Ou essa outra aqui, ó, 5h30. Es ist 5:30. Tá vendo? Meia hora para as 6. O primeiro seria es ist 10:30 e o segundo es ist 5:30. Tá vendo? Sempre meia hora para a próxima hora. Tá? E existe uma outra forma de dizer as horas em alemão, que é o nach halb e o vor halb. Certo? Eles são usados para 35 minutos e 25 minutos. Por exemplo, 5h25. Eu posso falar 5 vor halb 6. Em outras palavras, 5 minutos antes das meia horas que estão faltando para as 6. Assim, se eu for falar dessa forma, não está tão certo falando isso, mas seria mais ou menos essa ideia. Ou essa aqui, 9h35. 5 nach halb 10. 5 minutos depois das meia horas para as 10. Entenderam a ideia? Essa aqui são as horas em alemão. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, me perguntem e tschüss!